Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Copasa MG sobre os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta teleconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.copasa.com.br. A apresentação também está disponível para download na plataforma. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles que estão ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Copasa e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Gostaria agora de passar a palavra ao Fernando Passalio, diretor-presidente. Bom dia, senhoras e senhores, investidores, analistas e membros da nossa equipe. Estou aqui acompanhado do diretor financeiro de RI e dos principais membros da diretoria executiva da Copasa. Desde já agradeço a presença do Cleison Giacomini, diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade, da Laura Petri, diretora de Operações, do Pablo Ferraço, diretor de Engenharia e Meio Ambiente, e da Michele Rezende, diretora de Gestão Estratégica e Regulação. É com grande satisfação que nos reunimos hoje, não apenas para apresentar os sólidos resultados deste terceiro trimestre, mas para discutir o momento transformador que a Copasa vive. O mercado tem reconhecido o nosso potencial e quero hoje compartilhar nossa visão sobre como estamos navegando neste cenário e construindo o futuro da nossa companhia. Recentemente, acompanhamos com atenção as análises das principais instituições que acompanham o setor e, principalmente, os relatórios de conceituadas instituições que nos acompanham de perto. Ficamos satisfeitos ao ver que o consenso aponta para uma vista otimista, com recomendações favoráveis e um reconhecimento claro do nosso valor intrínseco e do potencial de crescimento da Copasa. Essa percepção positiva é um reflexo direto dos pilares que temos solidificado com muito trabalho e planejamento estratégico nos últimos anos. O primeiro e mais visível pilar é o avanço decisivo do acionista controlador no eventual processo de desestatização. A aprovação da PEC 24 de 2023, em primeiro turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na madrugada do dia 24 de outubro, foi um marco histórico. Com 52 votos favoráveis, 4 a mais que o necessário, nossa visão é que o Legislativo Mineiro deu um sinal inequívoco de que há um forte alinhamento político e um entendimento claro da sociedade sobre a necessidade de modernizar a companhia e eliminar gargalos para a capitalização e superar os desafios do futuro e acelerar a universalização do saneamento em nosso estado. Esse não é um projeto apenas da Copasa ou do governo. É um projeto para o futuro de Minas Gerais que beneficiará milhões de pessoas. Sabemos que o cronograma para 2026 é um desafio, mas estamos otimistas. Da nossa parte, estamos preparados para colaborar com o acionista controlador assim que formos mandatados para o projeto. Até que isso ocorra, estamos planejando internamente os próximos passos para garantir que o processo ocorra de forma célere, organizada e, principalmente, de forma muito transparente. O segundo pilar, bem como destacado pelos analistas,
são as melhorias substanciais em nosso ambiente regulatório. E, para isso, o diálogo construtivo e técnico com a Arsai tem sido fundamental. A sinalização de um novo WOC regulatório de 9,42%, o reconhecimento anual do CAPEX em nossa base de ativos e a sinalização de um modelo de compartilhamento de ganhos de eficiência nos colocam em linha com as melhores práticas do mercado. Isso se traduz em maior previsibilidade, segurança jurídica e, consequentemente, maior atratividade para os investidores que precisamos fazer, os investimentos que precisamos fazer. Entendemos que houve uma sinalização clara de uma evolução significativa da revisão tarifária, fruto de muito debate e o entendimento que a companhia deve ter robustez no seu balanço para permitir o avanço na universalização e na qualidade dos serviços prestados aos nossos milhões de clientes. Entendemos que, em alguns pontos, ainda podem ser aprimorados e, para isso, já fizemos contribuições na última consulta pública. Porém, esse é um processo de maturação e construção mútua. Nosso diálogo com a agência reguladora continua aberto e técnico e estamos confiantes de que chegaremos a um modelo final equilibrado que remunere de forma justa o investidor e, ao mesmo tempo, incentive a busca contínua por mais eficiência com benefícios diretos para o consumidor. Por fim, entendemos que a agenda que estamos trabalhando está permitindo oportunidades de extensão e criação de valor do setor de saneamento no Brasil. Temos um vasto campo para investir, modernizar e crescer, gerando retornos sólidos e contribuindo de forma decisiva para a universalização do acesso à água e esgoto em Minas Gerais. O que estamos construindo desde 2019 é uma nova Copasa, uma empresa mais ágil, eficiente, com maior capacidade de investimento e pronta para cumprir sua missão com excelência. Nosso compromisso é com a geração de valor para nossos acionistas, com a melhoria contínua dos serviços para a população mineira e com um futuro sustentável para nossos colaboradores e para o Estado. Agradeço a confiança de todos os acionistas e o trabalho criterioso dos analistas que nos acompanham. Estamos mais confiantes do que nunca no caminho que traçamos e no futuro brilhante que estamos construindo para a Copasa. Com isso, eu concluo esse meu comentário inicial e passo a palavra para o meu colega Adriano Moura para comentar os principais indicadores de resultado nesse terceiro trimestre e, ao final, me junto aos colegas para responder às eventuais perguntas de nossa audiência. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Também agradeço a participação de cada um de vocês na nossa teleconferência do terceiro TRI. É uma grande satisfação estarmos aqui hoje apresentando os bons resultados de mais um trimestre, eu diria, desafiador, mas com importantes avanços em várias frentes estratégicas que falaremos mais adiante. Começando com o primeiro slide, sobre os destaques desse trimestre, continuamos executando o nosso ousado plano de investimentos, acumulando no ano quase 2 bilhões de reais, um avanço de 26% em relação ao mesmo período de ano de 24 e mais de 65% com o mesmo período de 23. Estamos fazendo investimentos importantes em todo o estado de Minas e já estamos muito perto da nossa meta de 2025, em torno de 2,5 bilhões. Lembramos que esse é um dos principais pilares do nosso plano de crescimento sustentável, uma vez que cada investimento feito, além de melhorar a qualidade dos serviços prestados e, obviamente, atender também melhor a população, melhora a eficiência em vários aspectos e aumenta a base de remuneração dos ativos. Em relação aos dividendos, além dos 345 milhões pagos no primeiro semestre de 2025, já está agendado o pagamento de quase 170 milhões agora, no dia 10 de novembro, referente à antecipação do JCP no terceiro TRI de 25. Estamos, assim, seguindo a nossa política de dividendos regulares para 2025 com um payout de 50%.
né, além de um eventual dividendo extraordinário que dependerá das circunstâncias no momento oportuno. Outro destaque do terceiro TRI foi mais um avanço na contratação de uma proteção cambial, de um hedge cambial, através do swap para IPCA+. Fechamos no trimestre aproximadamente 90 milhões de euros e agora no comecinho de outubro mais 32 milhões de euros, totalizando algo em torno de 750 milhões de reais, né, o equivalente a 120 milhões de euros. Ainda temos um saldo remanescente de aproximadamente 135 milhões de euros, que considerando a entrada aí de novos financiamentos, né, mas a ideia é que a gente avance na avaliação da melhor relação de custo-benefício para reduzirmos ao máximo essa exposição cambial, aproveitando o bom momento do câmbio. Destaco também essa robusta geração de caixa operacional na casa dos 701 milhões de reais no trimestre, 26% superior ao terceiro TRI de 24. Outro destaque é o nível de perdas, que vem seguindo sua trajetória de queda. Alcançamos 37,3% em setembro, 110 bips a menos aí do que foi setembro do ano anterior. O Passalio já comentou, né, sobre a terceira revisão tarifária, que está avançando bem, já com uma sinalização bastante positiva também, preliminar ainda, de 5,5% de aumento a partir do ano que vem. Outro destaque é o EBITDA, que apesar da receita pelas baixas temperaturas no trimestre, ficou em 727 milhões, em linha basicamente com o que foi o terceiro TRI de 24, já estamos acumulando nos 9 meses 2 bilhões e 200, um crescimento de 3,3%, com uma margem de 40,2% no trimestre. Por último, mas não menos importante, nossa alavancagem ainda bastante confortável, né, de 2,1 vezes, fechando agora em 30 de setembro, um pouco acima do ano anterior, de 1,8 vezes, com um bom espaço para bons investimentos e dividendos. A próxima página, antes de falarmos mais em detalhes sobre os resultados do trimestre, eu gostaria de atualizá-los sobre os avanços, né, das nossas principais iniciativas de geração de valor que estamos conduzindo aí com a participação ativa de todos os copasianos. Lembrando que essa agenda independe de qualquer eventual processo de desestatização e o principal objetivo aqui é preparar a Copasa para um novo patamar de investimentos e eficiência, né, considerando todas as demandas e desafios do novo marco de saneamento. Essas iniciativas vêm sendo apresentadas ao longo do ano e estão divididas em basicamente 3 pilares estratégicos. No pilar de reestruturação organizacional, nós concluímos com êxito a implantação do CSC, que é um Centro de Serviço Compartilhado, que está consolidando mais de 140 processos. Essa área envolve mais de 600 pessoas. Estamos muito otimistas com o potencial e oportunidades que teremos com essa forma centralizada e padronizada no atendimento de vários serviços. Sabemos que os impactos serão graduais, mas já estamos identificando essas melhorias no orçamento do próximo ano. Na gestão do CAPEX, esse é um dos pilares que estamos avançando bem, e o foco aqui é capacitar a Copasa para essa nova demanda de altos investimentos, com uma disciplina de alocação de capital e eficiência contratual. O foco aqui, de novo, é garantir que todos os investimentos estejam endereçados para projetos estratégicos que possam, ao mesmo tempo, entrar na base de remuneração, como garantir, de alguma forma, a redução de OPEX. No pilar de eficiência operacional, iniciamos no terceiro TRI, pela primeira vez, o projeto de orçamento base zero, OBZ, como frente de redução adicional de custos. A ideia é fazermos o orçamento a partir de 2026 com uma visão plurianual, já considerando iniciativas de melhoria de eficiência com base nessa metodologia. Também estamos muito otimistas com os resultados alcançados até o momento, foram apenas 5 semanas e já temos uma visão do potencial que poderemos alcançar. Ainda no pilar de eficiência operacional, apenas mais um exemplo, estamos redesenhando nossa estratégia de contratação de serviços,
nós estamos priorizando categorias críticas e aplicando técnicas de strategic sourcing. Isso inclui uma revisão de especificações, gestão da demanda e otimização dos níveis de serviço, e com o objetivo aqui de oferecer maior transparência nas contratações, né, com base em performance e de forma que um ganho de escala e eficiência haja aí uma melhor precificação e entrega do serviço. Por fim, fechando aqui esse tópico de geração de valor, estamos na fase final do processo de revisão do nosso planejamento estratégico de 2026 a 2030. Destacamos aqui todos os desafios com uma priorização dos esforços visando a universalização e a melhoria dos serviços e otimização frente ao cenário regulatório. Então, essa é uma agenda aí que vai avançar bastante nesse último trimestre. Seguindo em frente, no próximo slide, temos as principais variações do EBITDA entre os dois trimestres, né? Terceiro TRI de 24 e 25, tanto na parte de receita como também nos custos. Na receita, o aumento da tarifa foi reduzido parcialmente pelo impacto negativo de mix e volume, em função das baixas temperaturas, principalmente em julho, que teve uma queda de 8% em relação ao ano passado, no mesmo período. Agosto já se recuperou um pouco, ficou praticamente no mesmo nível de agosto de 24, e setembro já tivemos uma boa recuperação, com o volume subindo mais de 3%. Mas, na média, a redução no trimestre foi 1,7% em volume de água e 0,9% em esgoto. Nos custos, aqui nós estamos mostrando sem a depreciação. O custo pessoal, que é o nosso maior custo, teve um aumento abaixo da inflação. Tivemos uma redução de quase 200 empregados nos últimos 12 meses, que praticamente neutralizou os aumentos salariais do acordo coletivo assinado em novembro do último ano. Seguimos também com uma política rígida de horas extras, que também tem demonstrado aí uma eficiência e tivemos uma queda relevante em horas extras no trimestre contra trimestre. Nos serviços de terceiros, continuamos nossos esforços de revisão de contratos e de otimização de serviços. Tivemos algumas contratações pontuais de serviços para atender demandas operacionais de sistemas e também alguns gastos não recorrentes de aproximadamente 13 milhões em consultorias. Energia elétrica, nosso segundo principal custo, nós tivemos um crescimento de 9,5%, impactados principalmente aqui pelas bandeiras vermelhas no período. Lembrando que estamos avançando na nossa estratégia de migração para o mercado livre, bem como na utilização maior de energia fotovoltaica. Em setembro, encerramos o trimestre com apenas 25% no mercado cativo, sendo o restante 58% no mercado livre e 17% em fotovoltaica. Na linha de outros, tivemos uma elevação nos repasses tarifários aos municípios de aproximadamente 7 milhões, pela inclusão de novos municípios, porém, esse aumento terá um impacto positivo na revisão tarifária. Além disso, também tivemos um incremento de 6 milhões em demandas judiciais e indenizações, totalmente compensados com receitas não recorrentes de leilões e bens inservíveis de aproximadamente 8 milhões. Neste próximo slide, as principais variações do lucro líquido entre os dois trimestres, uma pequena queda em relação ao terceiro TRI de 24. Tivemos um aumento das depreciações conforme previsto em função principalmente dos aumentos do CAPEX. O resultado financeiro líquido, tivemos uma melhoria relevante de 17 milhões, quase 34% em relação ao mesmo período de 2024, principalmente pelo resultado positivo em variações cambiais, cerca de 57 milhões. Isso foi reduzido pelos impactos nos encargos maiores sobre financiamentos, que cresceu 43 milhões de reais. E a taxa efetiva dos tributos melhorou de 22% para 19,6%, basicamente pelo maior aproveitamento do benefício fiscal do JCP. Seguindo em frente, fluxo de caixa, aqui na movimentação do fluxo
de caixa, né, partindo de uma base inicial até o final do trimestre. Gostaria de destacar a sólida geração de caixa operacional no trimestre, em linha com um robusto nível de CAPEX no mesmo período. Tivemos um impacto líquido de 217 milhões de atividades de financiamento, que refletem o efeito líquido das captações de dívidas, reduzidos, né, pelas amortizações também de dívidas no período, além dos dividendos e JCP de 153 milhões, conforme destacado aí na apresentação. Indo em frente, nossa projeção de investimentos a partir do terceiro ciclo tarifário, conforme nós podemos ver aqui nesse gráfico, é um pilar estratégico, né, da companhia. A gente está estimando aí uma média de 3,5 bi por ano, né, a partir do terceiro ciclo, praticamente o dobro do segundo ciclo tarifário, encerrado em março deste ano. Boa parte desse crescimento já prevê investimentos para atender a universalização, né, dentro do prazo legal, mas também foca em outros objetivos, como a melhoria de qualidade dos serviços prestados ao consumidor, segurança hídrica, redução de perdas. Aqui nós temos muito espaço para melhorias, principalmente na região metropolitana de BH, e também investimentos em retrofit em estações de tratamento de esgoto, que, além de melhorar a base regulatória, reduz o OPEX. Como antecipamos também nos destaques, né, no início da apresentação, estamos atendendo plenamente o nosso cronograma físico e financeiro planejado para o ano. E sobre as metas de universalização, somente para registro, né, nós temos uma cobertura de água de 99%, bem acima da nossa meta, né, de universalização pelo novo marco, e o nosso desafio será aí a universalização de esgoto, onde nós temos uma média de 78% de cobertura. Próximo slide. Eu quadro algumas informações sobre a dívida líquida, destacando aqui a nossa confortável alavancagem de 2,1 vezes, ainda um espaço, como eu já falei, né, para uma boa alocação de capital, incluindo bons investimentos e dividendos. Isso, a tendência aqui é que essa alavancagem cresça, né, ao longo dos próximos anos, tanto para atender ao plano de investimentos, como também para manter uma política de dividendos competitiva. E como já destacamos no último call, né, esse equilíbrio será calibrado ano a ano, na medida que os investimentos feitos entrarem na base regulatória, que deverá ser anual, né, nesse terceiro ciclo, e também o plano de redução de custos mais agressivo começar a surtir efeitos, né, mantendo aí uma estrutura de capital mais adequada, com uma alavancagem próxima de 3 vezes, né, nos próximos anos. Isso não é um guidance, mas é apenas uma referência aí nesse momento. Em termos de amortização, temos um nível bastante compatível aí com a nossa geração de caixa. Vamos continuar focando em recursos de mais longo prazo, incluindo aí um enquadramento nas nossas linhas de captações incentivadas. Em termos de exposição, quase 70% da nossa dívida hoje está atrelada ao IPCA e mais DI. Em moeda estrangeira, né, 18% da dívida total, basicamente em euros. Como já destaquei, nós estamos aí com uma proteção cambial evoluindo, né, para que a gente tenha aí o mínimo possível até o final do ano. Já caminhando para o penúltimo slide, destacamos aqui a evolução dos principais indicadores operacionais. Alguns já foram mencionados anteriormente, como a melhoria no nível de perdas, né, que já falamos. Algumas iniciativas em andamento que projetam melhoria ainda mais contínua nessa parte de perdas, que é a substituição anual, na média, perto dos 20% dos hidrômetros. Hoje já temos uma média renovada muito melhor, na ordem de 3,2 anos, aí comparando com os 5,3 anos de dezembro de 2019. Estamos também aplicando novas tecnologias para identificação de vazamentos. Estamos acelerando a substituição de cerca de 350 quilômetros de rede na região metropolitana de BH, onde temos aí o maior índice de perdas. Inadimplência apresentou um pequeno aumento aí com relação ao terceiro TRI de 24 para
3,01, ainda um nível bastante baixo aí, comparando com os nossos principais players, especialmente nas categorias residenciais e social. Mesmo com o esforço das nossas ações de cobrança, nós vamos reforçar esses esforços aí para que a gente possa reduzir esse índice aí nos próximos meses. Em setembro, a relação de empregados por ligação também continua aí no patamar bastante estável de 1,2, considerando uma base aí de 9.500 funcionários, aqui não considerando a Copanor. Slide 10, para finalizar a apresentação, alguns comentários sobre o processo da terceira revisão tarifária, cujo ciclo começa a vigorar a partir de janeiro de 26. De um modo geral, esse processo continua avançando bem, já falamos aí 5,5 de sinalização preliminar, e nessa última consulta pública já foram feitas boas contribuições, tanto pela Copasa como pelo mercado, e o cronograma original é que a gente conclua esse processo no comecinho de dezembro, dia 2 de dezembro, com a aplicação a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, com isso, encerramos a nossa apresentação dos resultados operacionais e financeiros do terceiro TRI e passo a palavra para o operador para darmos início à sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone de Q&A, informando nome e empresa. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Acho que tem uma pergunta aqui da Carol, do Safra. São duas perguntas, uma com relação à trajetória de custos, lembrando que a empresa tinha comentado a possibilidade de implementar novas medidas de eficiência, visando preparar para um novo nível de custos. Bom, Carol, como eu comentei, isso está no top da nossa agenda, isso é parte da nossa estratégia de eficiência e é um dos pilares aí que nós estamos avançando bem. Começamos nesse trimestre o nosso orçamento base zero, que traz ótimas referências de mercado para que a gente possa ter um plano com uma visão plurianual a partir de 26, com as melhores referências e iniciativas de redução de custos. Então, isso está avançando bem, esse projeto está apenas no início, são 5 semanas até o momento, e nós já vimos excelentes resultados que vão ser incorporados aí no nosso orçamento de 2026. Então, isso, como eu falei, está no top da agenda. A segunda pergunta é com relação à negociação do novo contrato de BH. Vou passar a palavra aqui para o Prassalio. Bom, queria iniciar falando que, em relação à Prefeitura de Belo Horizonte, nós estamos tendo uma conversa com eles já há alguns dias. As conversas estão caminhando muito bem do ponto de vista técnico. E o que eu posso dizer no momento é isso, que a gente está com um trabalho aqui muito firme de olho, não só no contrato de Belo Horizonte, mas também de outras concessões que possam ter aí uma oportunidade de avaliação por parte tanto da Copasa quanto do poder concedente, e a gente partir aí. Nós temos, à luz do marco do saneamento, a possibilidade do artigo 14, e isso a gente está de olho nisso também. Então, as conversas estão andando par e passo em relação às oportunidades que nós temos ou iremos ter com a jornada da PEC e do PL na Assembleia. Ok, aqui tem várias perguntas também com relação à eficiência, à redução de PMSO, enfim, nós estamos trabalhando nessa agenda, como eu já acabei de falar, então só reforço aí que isso é uma das nossas prioridades aí, principalmente para o orçamento já a partir de 26, ok?
Com relação a BH, acho que o Passalio já comentou, né? Estamos aguardando mais perguntas aí pelo áudio. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, você pode clicar no botão levantar a mão ou utilizar o ícone de Q&A. Nossa próxima pergunta vem de João Pimentel, do Citi. Senhor João, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta sobre base de ativos, né? Assim, a gente olha, se a gente pegar o histórico da Copasa, né, ela historicamente tem subinvestido, né, versus os peers, né? Se você olhar o nível de investimento versus depreciação regulatória, ela investiu abaixo, né, nesses últimos, sei lá, quase 7, 8 anos. Eu queria entender de vocês, assim, primeiro, o que é uma explicação, né, para isso, esse é o primeiro ponto. Segundo, olhando para frente, né, naturalmente, né, a empresa vai ter um incremento de capex muito relevante por conta do processo de universalização. Mas uma vez passado esse ciclo, né, mais pujante de investimento, o que vocês consideram que pode ser um capex normalizado, né, depois desse ciclo? Né, porque parece sim que a Copasa tem um catch-up, né, a ser feito do ponto de vista de base de ativos regulatório, né, quando você compara até com uma Sabesp, por exemplo, né, você percebe que o nível de base de ativos dela é muito abaixo, né, considerando o tamanho e porte da companhia versus uma Sabesp. Tá? Então, o que vocês imaginam que depois desse ciclo, né, de universalização, o que seria uma ideia de capex de manutenção, né, ou de capex de expansão no limite, que a gente pode pensar nessa companhia daqui para frente, assim, pós 2030, 2033, enfim, dependendo de quando que vocês vão atingir a universalização, o quanto que vocês acham que tem de base a ser recuperada, né, dentro dessa companhia. Obrigado. Obrigado, João, pela pergunta e um tópico super relevante para a gente, né? Acho que vendo um pouco daqui para frente, né? Acho que o passado realmente a gente teve talvez algumas restrições aí de investimentos, mas pensando na nossa agenda para esse terceiro ciclo em diante, nós temos uma meta bastante agressiva, né? Já demos aí um guidance para o mercado de investimentos relevantes na ordem de 17 bilhões até 2029. Isso é praticamente o dobro do que nós estamos investindo com relação ao último ciclo. De fato, o último ciclo ele ficou praticamente abaixo aí da depreciação regulatória. Se a gente considerar esse nível de 3 bilhões mais, né, para o terceiro ciclo, nós já estaríamos falando de um aumento na base anual de mais ou menos 2 bilhões por ano, né, considerando uma depreciação aí de mais ou menos 1 bilhão, a depreciação regulatória. Então, é um crescimento bastante agressivo aí, diria, para esse próximo ciclo. Estaríamos falando de mais de 10 bilhões aí, se a gente considerar essa média de 2 bilhões por ano. Então, o que nós fizemos recentemente, acho que toda a companhia se ajustou para esse novo nível de investimentos, né? Nós tivemos que capacitar toda a nossa equipe, mudar processos e fazer todo um investimento aqui em tecnologia para que a gente pudesse atingir esse nível agressivo de investimentos. Estamos mostrando que isso é possível, estamos executando, é um crescimento bastante grande de CAPEX, né? Esse ano nós já mostramos, estamos com 2 bilhões a mais no nosso orçamento até o momento. Nossa meta é chegar em 2 bilhões e meio, isso já é 26% do que foi o ano passado, e se a gente comparar com o ano anterior, são 60%, quase 70% a mais. Então, é um novo patamar de investimentos que a gente vai continuar buscando. Pablo, eu não sei se você tem alguma coisa a acrescentar. O Pablo é nosso diretor de engenharia e vou passar para ele. Bom dia. Sobre os investimentos, né, pós-universalização, ao mesmo tempo que a gente tem o próprio, né, crescimento vegetativo, né, das populações, você também tem uma ênfase em investimentos para aumentar a eficiência operacional, né? Então, essa toada de eficiência operacional, ela é dentro do princípio de melhoria contínua, né? Você segue essa própria batida. É claro que isso entra num patamar menor, entretanto, né, ao longo do processo também a companhia pode aí ir buscando novas oportunidades de investimento, seja em
em novos contratos ou em contratos onde ela passe aí a operar, fruto, inclusive, do processo que está em curso. Então, existe um plano muito bem estruturado até 2033, né, para a gente buscar a universalização e, no longo prazo, aí, a gente buscar continuamente a melhoria e a eficiência na prestação de serviço, né? Esse ano, por exemplo, a gente está investindo também no maior investimento da nossa série histórica em redução de perdas, né? Estamos com realizado quase em torno de 200 milhões aí, como já foi citado ao longo da apresentação, né? Investimentos em reposição de ativos, também em contratos de performance. Então, todos esses investimentos são investimentos que hoje a gente tem um gap a ser realizado, né, principalmente aqui na região metropolitana, né, em termos de redução de perdas, mas ao longo da operação dos contratos de longo prazo, isso precisa se manter, porque ao mesmo tempo que novas tecnologias vão surgindo, você também vai, né, ampliando aí a sua eficiência operacional. Ok, obrigado, pessoal. E, João, só completando talvez uma parte da tua pergunta também com relação a pós 33, né? Eu acho que é difícil imaginar algum plano abaixo da depreciação regulatória. Então, apesar de a gente não ter nenhuma visibilidade ainda, eu acho que essa seria uma meta aí mínima, né? Que a gente poderia continuar investindo. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Para perguntas por texto, basta enviá-las através do ícone de Q&A, informando nome e empresa. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas por escrito. Passo a palavra aos membros da companhia para que prossigam. Eu acho que eu cheguei a ver uma pergunta sobre o que se espera da empresa pós-privatização, né? Bom, a privatização permitirá que a Copasa tenha mais agilidade para investir, né? Então, isso aí, ela vai poder tanto contratar como inovar sem as limitações típicas da estrutura estatal. Isso significa modernização mais rápida das operações, melhoria na qualidade do atendimento, né, ampliação dos investimentos em novas obras, eficiência na gestão de recursos. O objetivo final é uma Copasa mais competitiva, então, mais eficiente e preparada para garantir água e saneamento com qualidade para todo o Estado, né, para todos os municípios onde a gente atua hoje e no futuro. Mais uma vez, para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone de Q&A, informando nome e empresa. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Pessoal, acho que nós estamos recebendo aqui praticamente as mesmas perguntas, né, que falam sobre privatização, que o Passalio acabou de responder, eficiência do CAPEX, que também já cobriu, a questão dos custos. Acho que não tem nenhuma outra pergunta aí diferente. Então, vou dar mais uns minutinhos aqui para que vocês façam as últimas perguntas aí, se caso tenha alguma outra pergunta específica. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Oliveira, da Oceana. Senhor Marcelo, seu microfone está liberado. Senhor Marcelo Oliveira, da Oceana, você pode abrir o seu microfone. Bom, Marcelo, acho que está tendo algum problema aí com o microfone, mas ficamos à disposição, Marcelo, se você estiver nos ouvindo e não estiver conseguindo fazer a pergunta,
podemos aí responder na sequência, o nosso time é de RI. E como não tem mais perguntas, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de cada um de vocês nesse call de resultados. Enfatizo aí que estamos muito otimistas, né, com todos os avanços alcançados até o momento e com aqueles que ainda virão. Reforço o nosso compromisso de levar a Copasa a um novo patamar de competitividade e de eficiência, com resultados consistentes e sustentáveis, com qualidade e segurança para todos os stakeholders, consumidores, empregados e acionistas. Muito obrigado. A teleconferência da Copasa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.